E aí, pessoas bonitas, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal Zero Entre Livros e hoje é dia de Bob Talk. Nós vamos conversar e fazer algumas reflexões aí. Vamos bater um papo agora, né? Vocês já viram o tema do vídeo? Hoje a gente vai falar sobre essa questão aí. Fizeram uma pesquisa e descobriu-se que o Brasil está lendo menos, o brasileiro está lendo menos. Vou trazer um resumo, né? Eu fui pesquisar, eu já tinha visto algumas notícias, algumas polêmicas, algumas pessoas comentando sobre, mas eu não quero falar sobre as polêmicas, eu quero falar a respeito da pesquisa mesmo, né? A pesquisa ela foi idealizada pelo Instituto ProLivro. O Instituto ProLivro é um instituto que coleta muitos dados a respeito da literatura no nosso país, e é um instituto voltado para o incentivo à leitura, né? E aí eles fizeram uma pesquisa que foi publicada no Retratos da Leitura no Brasil, acho que é a 6ª edição deles, se eu não me engano. E essa pesquisa, ela descobriu, né? Vou falar os dados da pesquisa. Essa pesquisa foi feita com um pouco mais de 5 mil pessoas em 208 municípios aqui no Brasil. E essa pesquisa ela se deu cara a cara, né? Os pesquisadores iam na casa das pessoas, eram recebidos, e dali eles anotavam, coletavam os dados e anotavam nos seus tablets, né? E daí dessa pesquisa, eles foram descobrir os hábitos de leitura, né? Das pessoas em praticamente todas as faixas etárias, começando ali dos 6 aos 13 anos, porque a partir dos 6 anos é quando a criança já está alfabetizada. Então, entende-se que ela já está lendo. Então, dos 6 aos 13, dos 14 a uma determinada idade, assim por diante, né? Aí tem até 29 anos, de 29 a de 30, enfim. E foi realizada essa pesquisa sobre o hábito de leitura dos brasileiros. E é importante dizer, gente, que a pesquisa ela incluiu todos os tipos de leitura, incluindo não só as literaturas que a gente faz normalmente, por exemplo, que vocês veem aqui no canal, não. Todo tipo de leitura, incluindo em livros digitais, bíblias, por exemplo, livros religiosos, e também livros didáticos, que é muito importante, né? Então, os livros didáticos também foram contabilizados dentro dessa pesquisa. E aí descobriu-se, né, dentro do que eles coletaram, levantaram os dados, que o brasileiro está lendo menos, que quase 7 milhões a menos de leitores, né? Das pessoas se disseram que leram. E eles fizeram uma separação também de quem leu um livro completo e quem leu só partes, né, para descobrir. E descobriu-se que o pessoal tá lendo bem menos. Gente, eu acho que aí, assim, para você tentar julgar o motivo das pessoas estarem lendo, eu acho que é muito vago. Muita coisa pode acontecer na vida individual e coletiva que faz com que o hábito da leitura diminua, né? Então, e outra coisa que é importante, preciso falar, que eu anotei aqui alguns pontos importantes, eles perceberam que as pessoas na faixa, a galera ali na faixa dos 30 anos são as que leem menos. Eu me incluo, né? Eu estou com 33 anos, então eu estou nessa faixa das pessoas que leem menos. Então, assim, eu posso... Agora, tudo é achismo, tá? Eu posso analisar por mim mesma e pelas pessoas que me cercam, que são os meus amigos, leitores e não leitores também. Realmente, eu acredito que a nossa faixa etária é que lê menos. Mas por que isso? Tem N motivos para nós estarmos lendo menos. Eu analiso por mim, pelos meus hábitos de leitura que mudaram muito dos meus 20 para os meus 30 anos. Eu fiz... veio em 2020, que foi o ano em que mais alterou aí o meu hábito de leitura, que foi a pandemia. Enquanto muitas pessoas estavam lendo muito, eu fui uma pessoa que li menos, diminui muito a minha quantidade de leitura. Por quê? Eu simplesmente não conseguia focar. Eu estava muito preocupada com as coisas que estavam acontecendo no mundo, etc e tal. Então, o meu foco ele não existia. O simples fato de não ter a oportunidade de sair de casa, dessa questão da gente ficar
entre aspas, preso dentro de casa, para mim era muito aflitivo. Eu tentava, as coisas simplesmente pararam, os nossos hábitos ficaram completamente transformados. Eu tive a sorte, a graça de Deus de ter a minha família por perto, né? Foi um período em que minha tia estava morando aqui em casa, ela passou um período aqui em casa. O meu irmão com a minha cunhada também estava morando aqui em casa, então assim, tinha bastante gente em casa, mas ainda assim era aflitivo às vezes, porque você não tinha a oportunidade de sair, né? De encontrar os seus amigos, de ter um momento de diversão. Então, para mim, aquilo ali foi um período de muita ansiedade, muito aflitivo. Então, ali eu já comecei a perceber a minha queda na leitura. Passando isso, depois da pandemia e tudo mais, a vida foi retomando, as coisas foram voltando ao normal, eu me vi também em um período muito ocupado, tanto em questão de trabalho, quanto em outras responsabilidades. Então, por ter um excesso de responsabilidade, o hábito da leitura também foi diminuindo. Eu não tinha mais tanto tempo livre para parar e ler. E outras coisas foram tomando, assim, a atenção, né? A gente se cansa mais. A galera que tá ali na faixa dos 30 geralmente um pessoal que tá ou já casou, ou tá casando, ou tá tendo filho, ou tá assumindo mais responsabilidade no trabalho, então fica com muito mais sobrecarga de outras áreas, né? A gente acaba ficando sobrecarregado com muitas outras responsabilidades. Então, a leitura acaba ficando para segundo plano, porque você tem outros focos. Você precisa se preocupar com outras coisas. E eu falo por mim mesma, isso aconteceu. Eu não podia mais estar o tempo todo ali, simplesmente voltada para os livros. Eu encaro aqui o que eu faço no canal também como uma forma de trabalho, e inclusive até a quantidade de vídeos, né, aqui do canal, que era bem maior, precisou ser diminuída. Por quê? Por causa da minha falta de tempo. Então eu acho que é uma junção de diversos fatores do nosso mundo que foi fazendo com que os brasileiros eles diminuíssem o hábito de leitura deles, né? Outras pessoas podem ter outros motivos, vocês podem até citar outros motivos aí. Eu tô fazendo o meu achismo, tá, gente? Essa parte aqui é tudo achismo meu. E eu gostaria que vocês também compartilhassem comigo e houvesse uma troca na opinião também. E como é que a gente resolve isso? Existe uma solução para isso? Eu acho que existe sim. Eu acho que o papel que toda pessoa que faz vídeos sobre livros ou que faz TikTok sobre livros, que escreve sobre livros lá em seus blogs e, enfim, no Instagram, em qualquer rede social que seja, eu acho que essas pessoas são extremamente importantes porque elas empolgam outras pessoas, incentivam outras pessoas a lerem e empolgam também. Quando a gente fala de um livro que a gente gosta muito, eu acho que isso acaba gerando em outras pessoas também essa vontade. Eu falo isso especificamente para aquelas pessoas que já leem e que pararam a leitura. Quando a gente está envolvido ali em grupos que costumam ler ou que gostam de ler, isso faz com que você leia mais, porque eles te incentivam. Só de você ter um amigo que leia, aquele amigo já vai te incentivar na sua leitura. Você vai ter alguém com quem trocar, alguém com quem conversar. A gente compartilhar as nossas leituras também. Eu não sou influenciador de livros, nem nada disso, mas só de você compartilhar que você está lendo algo, aquilo dali também influencia outras pessoas a lerem, e isso é bacana. Então é um trabalho de formiguinha, e a gente falando um pouco, da mesma forma como a gente fala sobre séries que a gente gosta, sobre os filmes que a gente gosta, a gente falar um pouco sobre os livros que a gente ama e o motivo da gente lê-los, eu acho que isso já gera um incentivo, né? E eu penso também nas futuras gerações. O meu sobrinho, ele acabou de fazer 1 aninho e eu já tô pensando nos livros que eu vou ler para ele, que os pais dele vão ler para ele e nos livros que eu vou comprar para ele. Pensando também no incentivo dele à leitura, que ele também seja um futuro leitor, quando ele tiver a oportunidade de ler por conta própria, né? Que ele também seja um futuro leitor. Então, são hábitos que a gente vai cultivando no nosso meio, na nossa família, entre
pessoas que a gente conhece que vão fazer com que essas pessoas elas se tornem leitoras ou retomem o hábito da leitura. Não é algo tão simples assim, mas é um trabalho de formiguinha que a gente pode até pensar assim, eu não tô fazendo tanta diferença, mas faz sim. De uma forma ou de outra, o nicho onde a gente vive, as pessoas que estão à nossa volta, a gente acaba influenciando elas à leitura. Então isso é bem bacana. Então eu acho que para que as pessoas voltem a ler, além, óbvio, né, gente, agora eu tô falando de um problema que eu vou falar de uma outra questão, né? O fato dos livros estarem caros, isso daí é uma outra questão também. Porque não é barato ler, né? Eu fiz um vídeo sobre a Lei Cortês, vou deixar linkado aqui em cima. Então, assim, os livros hoje em dia, eles estão caros, não é tão fácil acesso, assim. Não é tão, eu quero esse... Não é tão simples assim. Se você parar numa livraria, você vai achar... Dificilmente vai achar um livro por menos de R$30. Dificilmente você vai achar um lançamento por menos de R$40. E eu tô jogando baixo, tá? Provavelmente você vai achar por 50, 55, 60, até R$70, dependendo do tamanho do livro. Isso é caríssimo. É caríssimo. Então, aí existe uma outra questão, né? De baratear esses livros, de torná-los acessíveis à população e incentivar, obviamente, as bibliotecas, as escolas e outros lugares, né? Feiras literárias precisam de incentivos, pequenas mesmo, de bairro, precisam de incentivo para que elas aconteçam e as pessoas se sintam motivadas a ler. Então, são várias questões aí, né? Várias problemáticas, mas eu quero saber de vocês. O que vocês acham, o que tem feito com que o brasileiro ele tenha diminuído o seu hábito da leitura? Comenta aqui comigo, eu vou amar saber a sua opinião, certo? Muito obrigada por você que assistiu esse vídeo até o final. Eu volto muito em breve com muito mais para vocês. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever, clicando no botãozinho vermelho, no sininho para ativar as notificações. E o Bob Talk é sempre isso. Alguns momentos para a gente refletir sobre algumas coisas no mundo da literatura e que são relevantes para nós, certo? Eu vou indo nessa e eu aguardo vocês e me aguardem que eu volto muito em breve. Beijão, tchau, tchau!